Amém? Queria convidar você a abrir a palavra de Deus, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Queria convidar você a ficar em pé, por favor. Nós vamos ver o finalzinho do Evangelho de Mateus, capítulo 7, finalzinho do versículo 7, do capítulo 7, a partir do versículo 21. Todos acharam? Amém? Se você tem Bíblia, olha para quem está do seu lado, vê se ele está com Bíblia, vai perto dele, porque é bom olhar na Bíblia. Eu sei que está saindo no telão, mas é muito importante você ter a Bíblia escrita na sua mão para você fazer a anotação. Eu tenho Bíblia no meu iPad, eu tenho Bíblia no iPhone, eu tenho Bíblia no meu celular, eu tenho Bíblia em tudo, mas nada se compara à Bíblia escrita, onde eu posso anotar, e eu anoto. Deus fala comigo, estava preparando a mensagem, fiz várias anotações do que Deus estava falando comigo, é muito importante. Diz assim em versículo 21, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Ainda em pé, gostaria de convidar você a orar por você. A diaconisa Tainá, quando esteve aqui, ela falou, você adorou a Deus, você teve um momento com Ele. Feche seus olhos, do louvor até agora, o quanto Deus já falou com você. Do louvor até agora, quantas coisas o Senhor já falou com você, nos dízimos, em missões. Eu não sei se você percebe, mas Deus está falando com você. Deus ama você e Ele quer falar com você. Ele tem mais, Ele tem algo para falar ainda mais para você, agora através da sua palavra. Então fale para o Pai, Pai, eu quero tudo, eu quero que o Senhor me encha com a Tua palavra, e que nesta noite eu saia daqui abençoado pela Tua revelação no meu coração. Senhor Deus, em nome de Jesus, Teu Filho, nós entramos na Tua presença, Pai, para Te agradecer pela Tua palavra, Te agradecer pelos Teus santos profetas, apóstolos, homens que escreveram esta palavra, através de suas vidas, através do mover do Teu Espírito, homens inspirados por Ti, que receberam a revelação que nós precisamos. Estamos diante dela, Senhor, da Tua santa palavra. Abençoa-nos agora, para que os nossos olhos se abram, para que o nosso coração receba o que o Senhor tem para nós. E que toda e qualquer ação de Satanás, toda e qualquer resistência que Satanás tenha colocado em nós, que a gente nem percebe, Pai, eu peço que o Senhor venha no Teu poder agora e destrua esse poder das trevas em nome de Jesus, para que o nosso coração esteja sensível à Tua vontade. Então, Senhor, nós damos liberdade ao Teu Espírito. Você pode falar isso para o Senhor? Espírito Santo, eu te dou liberdade
Eu te dou liberdade. Abre a sua boca e fala: Espírito Santo, te dou liberdade para o Senhor mexer no meu coração. Senhor, nós te damos liberdade para o Senhor tocar no nosso coração e fazer a tua vontade em nós. A tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Antes de você se assentar, dá um abraço em quem está perto de você, fala: eu te amo, Deus vai falar com você nessa noite. Se é alguém da sua família, abraça. Se não é, você faz um tchau, fala: eu te amo, Deus vai falar com você nessa noite. Pode se assentar. Deixa eu fazer uma pergunta: será que todo mundo aqui, ou todo cristão, será que todo cristão tem a consciência que nós não estamos aqui somente para aguardar o arrebatamento? Será que a gente tem a consciência que nós não estamos aqui simplesmente só esperando a volta de Jesus, ou a morte, para nos encontrarmos com os nossos queridos lá no céu? Será que todo cristão tem essa consciência? Nós precisamos fazer essa pergunta. Será que nós entendemos que nós não estamos aqui somente para casar, viver e aguardar Jesus? Estou aguardando Jesus. O que você mais quer na sua vida? Que Jesus volte. Se alguém perguntasse para mim hoje, e falasse assim: o que você mais quer na sua vida? Eu ia falar assim: eu quero que as pessoas sejam curadas, eu queria ver morto ressuscitando. O que eu mais quero na minha vida é ver as pessoas sendo curadas e sendo salvas. Será que as pessoas têm consciência de que nós não estamos aqui somente para ir para o céu? Aliás, eu não sei se você sabe, mas nós não fomos feitos para o céu, não é, Simon? Nós não fomos feitos para o céu, nós não vamos viver eternamente no céu. Não sei se você sabe disso, mas nós vamos passar um tempo no céu até que o plano de Deus se execute e depois nós vamos vir para a terra, porque Deus fez todo esse universo para nós vivermos aqui. Não foi para criar árvore. Essa é uma coisa que nós precisamos entender, que nós não fomos chamados somente para ir para o céu. Existem algumas coisas na palavra de Deus que são muito importantes. Eu não sei se você já leu alguns versículos, tipo o versículo de Mateus 16, 18, quando Jesus falou para Pedro assim: eis que te digo que tu és Pedro, mas sobre essa rocha, sobre a minha vida, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Já leu esse versículo? Fale comigo: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu sou a igreja, faço parte da igreja. Então as portas do inferno não vão prevalecer contra a Resgate, a Assembleia, a Batista. Não, é contra nós. É contra nós. Eu não sei se você também já leu Mateus capítulo 28, 18. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizando, ensinando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco até a consumação do século, versículo 20. Para quem que Jesus falou? Prega, evangeliza, batiza, ensina. Para quem que Jesus falou isso? Para os apóstolos? Não, ele falou para a igreja, para os seus discípulos, para nós. Já se passaram 24 anos desde que a Resgate foi inaugurada, e no início da Resgate eu disse: eu sonho e espero poder ver com os meus olhos o dia em que as pessoas vão vir dizendo: apóstolo, lá na casa do Bispo Hernani batizaram 8, lá na casa do diácono Odracil batizaram 9, lá na casa do ministro Fernando batizaram 3, lá na casa do diácono Adilson batizaram 20, porque não vai ter lugar para batizar na igreja, vai ser batizado onde tiver que batizar. Eu sonho com esse dia, eu espero ver isso, eu trabalho para isso, eu vivo para isso. E não vivo agora que eu sou apóstolo, não, eu vivo desde que eu me converti, desde que eu aceitei Jesus. Me ensinaram de que eu tinha que dar o melhor presente que eu recebi na minha vida para as outras pessoas, e o maior presente e melhor que eu recebi na minha vida foi Jesus.
Eu não sei se você já viu João capítulo 1, versículo, 1 João capítulo 1, versículo 3, a última parte que Jesus fala assim: para isso se manifestou o Filho de Deus, João fala. 1 João 3, 8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E como é que Jesus destrói as obras do diabo? Através de nós, através da sua igreja. Através de cada um de nós. Não é através do apóstolo, não é através... Olha, eu vou agora para o sertão, depois eu vou para Moçambique, mas eu não estou fazendo nada ali, quem está fazendo somos nós que estamos fazendo. É a igreja que está fazendo. E o poder da igreja é tão grande, o poder de Jesus é tão grande, que quando eu estou lá em Moçambique, eu vou orar com uma pessoa, a pessoa cai endemoniada, tenho que ter um tradutor do lado da pessoa, porque ela não entende absolutamente nada do que eu falo em português, apesar de ser uma nação de língua portuguesa. Mas quando a pessoa cai endemoniada, eu falo para o demônio: demônio, fica quieto. O demônio para e fica quieto, porque ele sabe português. A pessoa não conhece português, mas o demônio conhece. Impressionante. Na China é assim também. Eu posso não conhecer ninguém lá, mas se o demônio manifestar, eu falo em português e o demônio chinês entende. É o poder da igreja. É o poder do nome de nosso Senhor Jesus Cristo que Ele nos deu para destruir as obras do inferno. O dia que eu entender isso, as coisas vão mudar à minha volta. Eu quero que você entenda algo aqui. Hoje a minha mensagem é uma mensagem sobre se estamos edificando a nossa casa na areia ou na rocha. E eu não sei se você sabe, mas infelizmente muitos cristãos não entendem esse texto aqui de Mateus, e vivem uma vida muito frágil como cristãos. Esses versículos que nós acabamos de ler, do versículo 24 até o versículo 27, onde Jesus fala assim, ó: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, fala comigo, e as pratica. Então olha só, não é só ouvir, você está aqui na igreja, não adianta você só ouvir a palavra, se você não praticar, a sua casa vai ser edificada na areia, mas se você praticar estas palavras, a sua casa vai ser construída na rocha. Só que isso que Jesus está falando aqui, irmãos, é a consequência, presta atenção, é o resultado da conclusão que ele nos dá, que começa no versículo 15. Isso aqui não é uma palavra solta, que foi soprada, para que você entenda ela do jeito que você quiser. Jesus Cristo é Deus, 100% homem, 100% Deus, e quando Ele escreveu Ele nos deu essa palavra, Ele nos deu com muita sabedoria, porque Ele é a própria sabedoria. Então, esse texto de construir a casa sobre a rocha, e se eu não construir, ela estará sobre a areia, ele é o resultado, fale comigo, o resultado, é o resultado de uma conclusão de todo o Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa no capítulo 5, e o Sermão do Monte tem uma conclusão, fale comigo, uma conclusão. Olha a conclusão do Sermão do Monte, começa no versículo 15, que eu não li com vocês. O versículo 15, Jesus então conclui o Sermão do Monte dizendo assim: tomem cuidados, acautelai-vos dos falsos profetas, fale comigo, falsos profetas. Olha só, que se vos apresentam disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Jesus termina o seu sermão, ele termina, vamos colocar em capítulos aqui, 3 capítulos, capítulos 5, 6 e 7, ele termina dizendo assim: olha, agora que eu estou terminando de falar tudo que eu falei para vocês, tomem cuidado com os falsos profetas, tomem cuidado, porque eles se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro eles são lobos roubadores. E aí Jesus diz assim, agora presta atenção: pelos seus frutos os conhecereis.
Colhem-se porventura uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Então olha só, a diferença entre o que é verdadeiro e o que é falso é demonstrado através do fruto. Mas como é que eu vou saber? Para um pouquinho, eu quero que você me ajude aqui. Faça uma pergunta. Só quem gera fruto é um ou são os dois? Quem é que gera fruto? É só o bom ou o mal também gera frutos? Fale comigo, os dois. Jesus vai falar assim: muitos vão chegar em meu nome e vão dizer: nós não expulsamos demônios em teu nome? Nós não curamos em teu nome? Isso é fruto ou não é fruto? Sim ou não, gente? Então, ambos têm frutos. Ambos geram frutos. Só que um vai gerar um fruto na obediência e outro vai gerar um fruto na apostasia, na desobediência. Na singularidade, não na unidade, no mover do Espírito, mas no seu desejo próprio de tirar benefícios daquilo. Um faz para si, o outro faz para Deus. Você está entendendo? Você está entendendo que ambos vão gerar frutos? Você está entendendo que tem gente que vai operar milagres e não tem nada a ver com Deus? Você está entendendo que tem gente que vai falar em línguas, que vai profetizar, que vai curar enfermo e não tem nada a ver com Deus? E o Senhor vai falar assim: eu nunca te conheci, saia de perto de mim. Porque o resultado desta conclusão está a partir do versículo que nós lemos, no versículo 24: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, esse daí sim é o que vai dar bom fruto. Porque tem muita gente fazendo coisas que não está e não pratica. Então é como construir uma casa na areia: vai cair, vai ser destruído, vai perder tudo. Deixa eu te falar uma coisa que uma vez eu li num livro do Bill Johnson. Ele diz assim, eu anotei isso na minha Bíblia algum tempo atrás. Ele diz assim: a nossa identidade está ligada à obediência. Se eu sou obediente, eu mostro a minha identidade. Eu revelo por meio da minha identidade a minha paternidade. Se eu falo que eu sou filho dele, mas eu não obedeço, eu não revelo minha paternidade, eu não revelo minha identidade. É como comer arroz sem feijão. Dá para comer arroz sem feijão, não dá, gente? Com ovinho frito, geminha molinha, gostoso, não é? Mas se tiver um feijãozinho, fica perfeito, não fica? Para quem gosta de feijão. É como Durepox. Já viu aquela cola chamada Durepox, que quando você compra ela vem um tubinho com dois negocinhos dentro, que você tem que misturar os dois, que se você não misturar os dois, não vai colar absolutamente nada. Sabe o que eu estou falando, Durepox? Se você não entendeu o exemplo de arroz com feijão e Durepox, tem um terceiro exemplo que eu gosto, que é massa plástica sem o reagente. Sabe aquela massinha plástica que você compra para colocar na pia? Ela vem mole, uma pasta mole, não endurece de jeito nenhum, e tem um reagente do lado, um liquidozinho. Você coloca aquele liquidozinho e aquilo vai fazer com que a massa plástica se torne uma pedra depois de seca. Já viu isso? Identidade sem obediência não mostra nada, não mostra a paternidade. Mas a identidade com obediência mostra de quem eu sou, a quem eu estou ligado.
Preste bem atenção que os dois grupos vão gerar frutos. Os dois grupos vão gerar milagres. Só que um está ligado a Deus e o outro não. Isso por meio da obediência. Isso por meio da obediência. Eu quero caminhar com você, compartilhando com você algumas coisas que o Espírito Santo falou no meu coração, porque essa questão de milagres, essa questão de nós vivermos o sobrenatural, ela é muito difícil para nós. Nós temos essa dificuldade. Por quê? Porque nós geralmente fazemos aquilo que a gente gosta e que dá certo. Sim ou não? Você gosta de fazer aquilo que não dá certo? Sim ou não? Eu vou fazer porque isso aqui nunca dá certo, eu vou fazer de novo. Uma mulher que faz um bolo e aquele bolo não cresce, ela não vai fazer de tudo para fazer o bolo crescer da próxima vez? Ou ela fala assim, não, deu errado, eu vou fazer de novo, porque eu gosto que o bolo não cresça, eu gosto de bolo murcho, que seca, que não dá certo na assadeira. É assim ou não? Você vai arrumar aquilo lá. Nós temos um problema, porque a gente gosta de fazer aquilo que dá certo. Aquilo que dá certo. E como orar pelas pessoas, ver cura, pedir a Deus milagres, nem sempre acontece, nós então não fazemos. Porque nós gostamos de fazer aquilo que dá certo. Nós gostamos de ver resultados bons. Então é uma luta, a gente tem que orar pelas pessoas. Deixa eu dizer uma coisa de um testemunho meu, que eu tenho visto na minha vida, e eu sei que outros aqui poderiam testemunhar a mesma coisa, principalmente o ministério da intercessão, o ministério dos profetas e outros ministérios da igreja. Eu tenho orado com muita gente, eu tenho visto muitos resultados. Nós temos orado por pessoas, quando eu falo nós, estou falando eu tenho orado por pessoas que vai fazer um exame e está dito assim, esse exame vai demorar 30 dias, e a pessoa consegue o exame no outro dia, porque no dia que a pessoa está lá para fazer o exame, para marcar o exame, alguém desistiu e colocaram o nome do marido naquela hora. Aí você fala, que coincidência. Não é coincidência, é resposta de oração. Eu tenho orado com pessoas que têm sido curadas na hora. Aí você fala assim, nossa, que milagre. Não, isso não se trata de um milagre, se trata de estar fazendo aquilo que Deus quer. Como é que nós podemos ver uma pessoa sofrendo e não vamos orar por ela? Só vamos falar, que Deus te ajude. Como assim Deus te ajude? Eu quero orar por você agora, porque o Senhor pode fazer um milagre agora. Mas na nossa natureza, como a gente já sabe que muitas vezes eu vou orar e não vai acontecer um milagre na hora, o que eu faço? Alguém vai orar por ela, eu não, porque o meu não dá certo. Quando nós estávamos tirando as lâmpadas aqui do palco, o rapaz estava aqui num andaime de 6 metros de altura, o outro estava num andaime de 7 metros de altura. E nós fomos empurrar o andaime, e ele falou assim para mim, você tem certeza que dá para empurrar comigo aqui em cima? Eu falei assim, olha, já fizemos isso algumas vezes, mas você tem que acreditar que se alguma coisa acontecer, a minha oração de ressuscitar mortos nunca funcionou até agora, mas eu posso tentar com você e se der certo vai ser uma bênção. Ele não se sentiu muito seguro. Eu gostaria que você olhasse para o texto de Mateus e prestasse atenção em algumas coisas importantes, porque uma casa na rocha é uma casa totalmente diferente de uma casa na areia. Só que Deus não está falando para você assim, faça a tua casa na rocha segundo os padrões que você acha melhor. Faça a tua casa na rocha segundo aquilo que você enxerga que seria o melhor para a sua vida. Faça a tua casa na rocha, estudando mais, ganhando mais dinheiro, procurando um investimento melhor, indo para missões. Quem disse que o Senhor quer que você vá para missões? Quem disse que o Senhor quer que você tenha investimentos? O que é fazer uma casa na rocha? O que é que Deus está falando? Eu gostaria de mostrar para você, não tenho muito tempo, mas eu gostaria de mostrar para você 2 ensinos importantes que estão aqui com relação a essa casa na rocha. Porque quando eu entendo esse princípio,
dois princípios que estão aqui, eu vou ser diferente, vou ser uma pessoa diferente, porque a casa na rocha é aquela casa que eu vou estabelecer ela debaixo da obediência da palavra de Deus. Fale comigo, em obediência à palavra de Deus. A casa na rocha é uma casa que é estabelecida por obediência. Versículo 21 de Mateus diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade de meu Pai. Versículo 24: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica. No versículo 21, Jesus diz assim: aquele que faz a vontade de meu Pai. Eu quero te dizer uma coisa: para você ter uma casa na rocha, você tem que entender a vontade do Pai. E a vontade do Pai, ela é maior do que a tua vontade, e melhor do que a tua vontade. A vontade de Deus para nós, ela é boa, agradável e perfeita, perfeita e agradável. O Senhor quer que você seja abençoado e seja próspero? Tenha certeza que o Senhor quer que você seja próspero, não ache, faz parte da sua vontade. Agora, com qual objetivo que Ele quer que você seja próspero? Para qual objetivo? Você precisa saber qual a vontade dEle. O Senhor quer que você tenha filhos, que seja do coração, que seja adotado, que seja filhos naturais. O Senhor quer que você tenha filhos? Tenha certeza que Deus quer que você tenha filhos, a não ser para aqueles que o Senhor especificamente chamou para viver em castidade. Mas se o Senhor te chamou para, tenha certeza que Deus quer que você tenha filhos. Agora, para quê que Deus quer que você tenha filhos? Qual a vontade de Deus para te dar filhos? Eu já sei. Uma delas é para acabar com o meu ministério, porque quando eu tenho filhos, eu não venho mais na igreja, largo meus ministérios, deixo de vir aos cultos. Que bênção que é ter filhos, não é, gente? Eu tenho filhos e não venho mais na igreja. Fico 6 meses sem vir na igreja. Gente, eu sou da época que criança. Se eu for falar o que a Cristiane já colocou na boca quando ela era bebezinha, por que Deus quer te dar filhos? Por que Deus te permitiu casar? Porque tem gente que não vai casar. Tem gente que vai casar. Para que Deus te deu o casamento? Para você ser feliz? Qual o propósito do teu casamento sobre a terra? Qual a vontade de Deus em te dar uma família? Se você não encontrar isto, você vai estar edificando a tua casa na areia. Você pode colocar cerca elétrica na tua casa, você pode ter dinheiro no banco, você pode fazer o que você quiser, você não vai ter uma casa na rocha. Quando você menos esperar, tudo vai cair, e se não cair aqui na terra, você vai se surpreender lá no céu. Casa na rocha é o resultado de uma vida de prática do que Deus tem para mim, da vontade dEle para mim. Então, se Ele me deu uma esposa, eu tenho que entender que o meu casamento tem que fluir. Eu lembro que eu sempre fui lindão, né, gente? Assim, vocês sabem que eu, sempre fui bonito. Eu sei. Gente, quando eu era pequenininho, meu pai me levava no trabalho. Eu morria de vergonha, eu lembro disso. Meu pai me levava no trabalho, eu era pequenininho, ia com ele, quando eu chegava lá naquelas repartições públicas, aquele monte de mulher, ai, que menininho lindo, eu morria de vergonha, eu não queria nem chegar perto. Depois eu me convenci e acreditei. Mas eu lembro que quando eu me converti, entenda como o Espírito Santo faz com a gente. A Adriana sabe disso.
A primeira coisa que eu falei para Deus, eu quero uma mulher, Senhor, que eu ame, mas que complete o meu chamado, porque eu sei que o Senhor vai me usar. E olha que bênção, além de eu amá-la pelo que ela é na minha vida, olha que bênção que ela é no meu ministério, no ministério que ela tem diante do Senhor. Por isso, jovens, vocês que vão casar, você precisa saber tua identidade, entender o que Deus tem para você, e pedir para Deus completar o teu chamado. Você que é empresário, você precisa entender qual é a vontade de Deus para o teu negócio, porque senão você está construindo uma coisa na areia. Casa na rocha é fazer a vontade de Deus. E olha, escute novamente, ambos vão gerar frutos. Os obreiros da iniquidade geram frutos, aqueles que se parecem como ovelha, mas são lobos, geram frutos, e geram frutos de milagres, geram frutos de profecia, geram frutos de cura. Porém, isso não tem valor nenhum diante do nosso Deus, porque o nosso Deus quer pessoas que façam a sua vontade. Então eu preciso adorar a Deus com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma, mas eu preciso buscar qual é a vontade dEle para a minha vida, o que é que Ele quer da minha vida, diante de cada situação que eu vivo. Eu falo frequentemente, eu digo, eu tenho uma vida agitada por natureza, né? Já contei também, quando eu era pequenininho, minha mãe me levou no psiquiatra, achando que eu precisava tomar umas maracujinas, essas coisas, que eu era meio doido assim em casa. Tenho uma vida meio agitada, mas eu tenho uma vida agitada, mas se você perguntar para mim se eu gosto dessa vida agitada, eu vou ser bem sério para você, eu gosto, eu não me vejo fora de uma vida agitada, mas tem hora, e muitas, que eu vou fazer algumas coisas, que eu começo a fazer algumas coisas, porque o Senhor começa a me mostrar o que eu tenho que fazer, e eu começo a fazer, e depois eu chego para a Adriana e falo assim, eu não sei o que eu estou fazendo comigo, por que eu estou fazendo isso? Porque na minha razão, está dizendo assim, para que você precisa fazer isso? Você tem uma igreja arrumadinha, a igreja paga o teu salário, você tem seu sustento, para que ter que andar 40 horas de avião, dormir em aeroporto, comer mal, ficar 7, 8, 9 horas num voo apertado, que você não sabe se na hora que você chega numa alfândega, se você vai passar ou não por causa dos testes do cotonete e do Covid, se alguma coisa der errado, você fica lá e o teu voo vai embora. Por que eu tenho que me meter nisso? Para depois chegar, enquanto eu estou na base, eu como bem, mas depois que eu saio da base, eu tenho que prestar atenção em tudo que eu vou comer. Você sabe por que eu faço isso? Porque eu sei qual é a vontade de Deus para mim, e não me interessa se isso vai me custar ou não. O maior desafio da nossa vida é enfrentar a vontade de Deus diante daquilo que te custa, porque é muito fácil fazer a vontade de Deus naquilo que não nos custa. Deus está te mandando ir para a praia, glória a Deus, eu vou, Senhor, é amanhã, estou sentindo, é de Deus mesmo isso, é de Deus, acabei de sentir, testificou no meu coração, é praia, né? Cadê o cartão? Não, Deus está te falando para você vir e servir, fazendo isso, na igreja ou na vida de um irmão, ir lá, levar uma cesta, fazer tal coisa. Ah, mas será que eu tenho tempo para isso? Será que dá para fazer? Será que eu posso fazer? Ambos vão gerar frutos, ambos vão fazer. O versículo 22
é uma chave. Está dizendo assim, que mesmo fazendo as coisas, porém fora do propósito de Deus, essas pessoas vão queimar. Elas não conhecem a Deus aqui. Elas estão fora do propósito. Eu não estou falando de filhos, eu estou falando de pessoas que não conhecem. Mas porque ele está falando de ovelha e lobo. Mas eu quero que você enxergue que ambos fazem. E o que mostra a diferença entre um e o outro é a obediência. Fale comigo. Obediência gera uma casa na rocha. Mas tem uma segunda coisa que esses princípios aqui, o princípio desta casa na rocha me ensina. Você consegue enxergar entre o versículo 24 e o 26? Aquele que obedece vai ter uma casa na rocha, aquele que não pratica e não obedece vai ter uma casa na areia. Você percebe um princípio que está sendo nos revelado aqui, de que o mundo vai passar por dificuldades? Você consegue enxergar? Você enxerga que o Senhor Jesus está revelando aqui que nós vamos passar por lutas, só que a forma de passar por essas lutas vai ser uma bênção para quem fez a casa na rocha e um prejuízo enorme para quem fez a casa na areia, porque todos nós vamos passar. Você passa por luta na sua vida, sim ou não? Eu passo por muitas. Você passa por situações que você olha e fala assim, Senhor, não tenho saída. Senhor, eu não sei o que fazer. Todos passam por isso. Porque Jesus Cristo está nos dando um sinal aqui. Ele está dizendo o seguinte, no mundo vocês vão passar por aflições. No mundo você vai ter um inimigo contra a tua alma, que é Satanás. No mundo as pessoas vão te caluniar, vão te perseguir, elas vão te difamar. No mundo as pessoas vão te trair. No mundo você vai ser enganado. No mundo você vai viver debaixo de uma guerra. Toda essa revelação está escrita aqui. Mas Jesus diz assim, diante deste mundo, se você estabelecer a tua casa na rocha, você vai permanecer firme. Mas se você não edificar a sua casa sobre a rocha, na hora que vierem essas dificuldades, você vai ser destruído. Então, deixa eu te dizer uma coisa com muito amor. Vir à igreja é extremamente importante para você receber princípios e verdades para você ter a sua casa na rocha, desde que você pratique a verdade e viva essa verdade. Do contrário, se você não vier, vir à igreja não te protege de absolutamente nada. Porque quem te protege é o Senhor Deus através da sua palavra. Ele diz que as portas do inferno vão prevalecer contra a igreja. Eu estou na igreja. Você está na igreja ou você é igreja? Quando a igreja caminha naquela direção, você está indo para lá ou está indo junto? Você está participando da vida da igreja ou você só assiste à igreja? Aí você fala, não, eu estou na igreja. Não, você não está na igreja, você frequenta a igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Qual que é a verdade? Qual é a palavra que eu tenho que praticar? Eu tenho que ser igreja. Eu estou no corpo. O corpo tem uma cabeça. A cabeça é Cristo. E segundo Paulo, eu sou membro desse corpo, eu tenho alguma função. Eu posso ser dedo, posso ser unha, posso ser a pele ou o pelo. Pode ser o que for, você tem uma função. Agora, se eu me vejo só junto do corpo e não sendo atuante no corpo, eu estou vivendo uma mentira e estou dentro da igreja. Que proteção que eu tenho? Nenhuma. Que casa eu estou edificando? Na areia.
Estou mentindo para mim mesmo. Porque eu estou dizendo que eu sou, mas não estou no corpo. Eu falo que eu sou, mas não estou no corpo. Porque quando o corpo vai para lá, eu vou para lá. Se o corpo senta, eu quero andar. Se o corpo levanta, eu quero sentar. Isso não vai mudar a direção do corpo. Porque o corpo tem uma cabeça que é Cristo. E o corpo vai continuar andando. Todos aqueles que ligados ao corpo ou desligados do corpo não impedem Cristo de fazer a sua obra. Porque Ele é o Senhor da igreja. Agora, se eu ando junto, eu serei abençoado, porque eu estou em obediência. Em obediência eu crio uma casa na rocha. E aí vem aquela condição que eu falei na primeira parte. Aí entra o conflito da minha vontade com a vontade que é de Deus. Porém, eu preciso entender que nós vamos ter momentos de turbulências. Olha o que Jesus fala. Ele diz assim, presta bem atenção, ele diz assim: se vierem as chuvas, se transbordarem os rios, e se com um ímpeto o vento bater, são 3 coisas que Jesus traz. Eu não vou trazer revelação aqui da palavra, eu vou trazer alguns entendimentos que eu quero compartilhar com você dentro disso. Não é a revelação da palavra, mas são entendimentos. Porque quando fala assim, quando vier a chuva, uma casa descoberta, uma casa com telhado mal feito, se vier a chuva vai destruir, não vai? Mas eu não quero pensar assim, eu quero pensar numa casa que está com telhado bem feito, numa casa que foi bem construída, direitinho, só que ela está na areia. E vem a chuva. O que eu posso aplicar aqui? Chuva, quando fala de chuva na Bíblia, fala de bênção. Eu não sei se você sabe, mas tem muitos crentes que quando são abençoados, eles acabam se destruindo. Por estarem fora do propósito de Deus. Arruma um bom emprego para de vir na igreja. Recebeu a bênção. Então, eu não estou falando só de dificuldades. Eu estou querendo dizer para você que se eu não estiver dentro dos propósitos de obediência, diante dessas dificuldades que o mundo traz, eu posso até ser abençoado e me prejudicar. Como eu acabei de falar no início sobre filhos. Poxa, Deus me dá filhos para eu ser uma bênção. Para eu ter uma geração de homens e mulheres que testemunhem de Cristo. Eu trabalho, eu vivo para quando eu chegar no céu e falar assim: Senhor, a Cris e a Raquel ficaram lá. A Cris casada com o Rafa e a Raquel logo, daqui uns, não sei. Ela queria que eu revelasse, mas não tem revelação nenhuma para você, viu, filha? Vai com calma. Mas eu quero chegar no céu e falar para Deus assim: Senhor, o Senhor me deu filhos, para que os filhos dos meus filhos te adorem sobre a terra, e elas estão lá te adorando. Eu trabalho para isso. Chuvas, rios, ventos, dias difíceis. Não é agora não, sempre foi assim. Mas se a minha casa estiver na rocha, ela não vai cair. Ela não vai cair. Feche a sua Bíblia, por favor. Quando você precisa saber algo, eu pelo menos sou assim, né? Como é que se abre a porta de um carro com a chave dentro? Vou no Google. Como é que eu aliso o cabelo? Vai no Google. Como é que o que você quiser, vai no Google. Sim ou não?
Google sabe tudo. Tem gente que chega lá na doutora Regina, doutora, estou com dor, meu filho está com dor. O que você está fazendo? O Google. Aí a doutora fica doida, né, doutora? O Google manda eu fazer isso, então não precisa nem, por que marcou a consulta? Né? Assim também é com relação a Deus, irmãos. Muitas vezes nós queremos tantas respostas que nós estamos procurando no mundo, ou diante das pessoas que estão de nós, mas a resposta está aqui. Agora, eu vou te falar algo mais. Não adianta você saber isto, se você não praticar. Aquele que faz a vontade é aquele que sabe e faz. Porque eu conheço muita gente que sabe a vontade, mas faz diferente. Eu se fosse você, eu estabeleceria algumas coisas na sua vida. Como eu já fiz isso, eu tenho 58 anos. Eu não preciso mais fazer isso anotado, mas eu já fiz anotado e muitas vezes, e não me envergonho de falar isso. Se fosse você, pegaria um papel com a idade que você tem e começaria a colocar assim: qual é a razão da minha vida? Começa por aí. Segundo, qual a razão do meu casamento? Ou de eu desejar casar? Qual a razão de eu trabalhar? Ou de eu ter uma empresa? Qual a razão de eu ter filhos? Ou de eu sonhar um dia em ter filhos? Qual a razão de eu ser vó? Qual a razão de Deus ter me feito homem? E qual a razão de Deus ter me feito mulher? E agora, dentro dessas razões, dessas situações, você procurar a resposta em Deus. E para todos, você pode ter certeza, vão ser praticamente as mesmas respostas. Filhos são para me adorar. Tudo, quer comais, ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, seja para a glória de Deus. Então, uma vez que você tem meu trabalho é para glorificar a Deus, então eu vou ser o melhor ali. Não importa se meu chefe é bom ou é ruim, eu vou fazer para Deus. Meus filhos é para glorificar a Deus, então eu vou buscar ter uma vida que seja exemplo para os meus filhos e eu leve os meus filhos no caminho de Deus, porque tem muitos filhos que não querem Deus porque o exemplo dos pais são horríveis. Meu trabalho, meu emprego, meus negócios, o que eu tenho. Eu estava conversando com o Daniel e com a Rita hoje, e em 2018, nós começamos a fazer um grupo aqui na igreja, que nós íamos para Israel em 2018, e fomos guardando dinheiro, 2018, 19, 20, em 2020 nós íamos viajar para Israel e Egito, não deu certo porque começou a pandemia, continuamos guardando, 2021 não deu certo, e eu desfiz o grupo, de 48 pessoas, desistiram quase todos, e aí eu falei, olha, eu vou, a hora que abrir as fronteiras eu vou levar a Cris, vou levar o Rafa, eles guardaram o dinheiro, eu também guardei, então nós vamos. Se alguém quiser ir comigo, do grupo, e a dona Nice e a Rita Miquete falaram, nós vamos juntos, então nós vamos juntos. Mas por que eu vou nessa viagem? Eu falei para a Rita assim, ô Rita, eu vi que vocês foram para Israel agora, você e o Daniel, falei para o Daniel, e vocês ficaram passeando, e senta na cadeirinha, fica olhando o mar, né? Eu quero dizer o seguinte, quando eu vou sair numa viagem dessa, eu tenho propósitos, eu sei o que eu quero. Quando eu quiser descansar, eu sento na cadeira da minha casa. Eu quero conhecer lugares, porque isso tem que trazer coisas para a minha vida, para que eu possa ser melhor naquilo que eu ensino, naquilo que eu conheço, naquilo que eu vivo. É assim.
Aí você fala assim, mas até na sua viagem, você fala assim, sim, eu faço isso até nas minhas viagens, porque eu aprendi a fazer assim. Você precisa aprender a ter uma vida onde você veja o que é bom e você possa optar pelo melhor. E se você achar o melhor, opte pelo excelente. E se você achar o excelente, busque o extraordinário. Mas não se contente com o normal. E isso tem que ser para Deus, não é para você. Feche a sua Bíblia, se você puder, fique em pé, por favor. Quando eu me converti, um pastor falou assim para mim, eu tinha um chevetinho, eu tinha uma moto muito legal, aí tive que vender minha moto por causa da Adriana, que o pai dela falava para ela, você jamais vai andar de moto com ele. Eu falei, meu Deus, vendi a moto para ela poder andar de carro comigo. Aí que eu comprei um Chevette, caindo aos pedaços, coitado. Não, ele não estava caindo aos pedaços, ficou caindo aos pedaços depois. Uma vez eu parei na porta da igreja, a roda caiu, puf. Uma outra vez, caiu o escapamento, lembra? Aí eu peguei o escapamento, fiquei com tanta raiva, joguei o escapamento do outro lado da rua, levei, né? Aí fui almoçar na casa do vô dela. O vô dela viu meu carro sem escapamento e levou o escapamento para lá. Eu falei, meu Deus, eu não consigo me livrar desse escapamento. Aí um irmão falou assim para mim, você precisa trocar de carro. Eu falei assim, precisa, você precisa ter um carro onde você possa servir a Deus com aquilo que você tem. Você tem várias formas de servir a Deus com os seus bens, e uma delas é testemunhando do que Deus está fazendo na sua vida. Para que você quer trocar de carro? Para que você quer ter uma casa boa? Pergunta para Deus, qual é o propósito disso na minha vida? Isso vai me afastar do Senhor ou vai me abençoar? Senhor, eu tenho certeza de que eu fazendo a Tua vontade em minha vida na rocha, eu vou ser abençoado. Você tem essa certeza? Tenho. Então agora é hora de você viver em obediência, porque você vai ver a segurança que Ele vai te dar. Feche seus olhos, por favor. Amado Deus, nós estamos aqui, Senhor, porque nós Te amamos. Esses são os Teus filhos, homens e mulheres que Te amam, que vieram aqui nesta noite, para em unidade, Senhor, cultuar o Teu nome. E para que juntos possamos nos mover segundo a vontade do Teu coração. Senhor, nós precisamos, porque esta é a nossa saída, nós precisamos fazer a Tua vontade, mas o Senhor sabe, como o apóstolo Paulo disse, o querer fazer o bem não está em nós, porque o mal que a gente não consente, se manifesta em nós. Então, Senhor, ajuda-nos, para que nas nossas decisões, em cada uma das nossas decisões, o Senhor esteja em primeiro lugar na nossa vida. Você pode fazer essa oração? Você pode falar para Deus nesse momento, falar, Senhor, eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida, a Tua vontade na minha vida. Meu casamento não está bem, mas ele vai ficar bem, porque eu vou fazer a Tua vontade. Minhas finanças não estão bem, mas elas vão ficar bem, porque eu vou fazer a Tua vontade. Eu não estou bem comigo mesmo, Senhor, eu não estou bem comigo mesmo, mas eu vou ficar bem, porque eu vou fazer a Tua vontade, e ela será como ela é no céu, a Tua vontade na minha vida,
como ela é feita no céu. Pai, quero te agradecer por esta noite, pelos teus filhos aqui reunidos. Peço que o Senhor nos abençoe, para que nós possamos nos render à tua vontade, porque é por meio dela que nós nos diferenciamos do lobo. É fazendo a tua vontade que nós mostramos que nós somos ovelhas. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor dê força a esse homem e a esta mulher, a esses jovens, a terem uma vida, Senhor, coerente, e que vá construindo a sua casa sobre a rocha, porque esses dias são maus, o Senhor nos ensinou, mas em Cristo Jesus, na pedra angular, na rocha eterna que é o Senhor, nós não seremos abalados, nós permaneceremos, nós seremos mais do que vencedores, porque é assim que a tua palavra nos diz, é assim que nós cremos, Senhor. Abençoa os teus filhos, Senhor, na volta para suas casas, abençoa os teus filhos, ó Deus, nesse tempo agora de descanso, e que eles possam, ó Deus, ter experiências contigo, e que no dia de amanhã, no comer, no beber, no fazer, em todas as coisas, façamos a tua vontade, como ela é nos céus. Guarda cada um aqui, Senhor. Abraça a tua esposa, abraça teu filho. Se você está junto deles, se você estiver sozinho, não tem problema. Mas se você estiver perto da tua família, abraça a tua família. Se você estiver sozinho, não tem problema. Pai, traz a tua bênção sobre essas famílias, tanto os que estão aqui sozinhos, como estão aqui com a sua casa representada. Ora agora pela sua família, fala: Senhor, queremos construir a nossa casa sobre a rocha, dá-nos unidade, Senhor, para que nós possamos caminhar numa direção, que os ventos, a chuva, ó Deus, as águas não venham, ó Deus, abalar a nossa vida, que quando as bênçãos chegarem, elas se tornem bênçãos realmente na nossa vida, e quando as lutas chegarem, as lutas não destruam o que nós fizemos, porque fizemos no Senhor. Ora agora pela sua casa, fala: Senhor, abençoa a minha casa, abençoa os nossos propósitos, abençoa, Senhor, para que nós tenhamos a segurança de que estamos crescendo no Senhor, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor, os filhos dos meus filhos seguirão e adorarão ao Senhor. Bendito é teu nome, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai esteja sobre você, que a unção de Deus te acompanhe, e que você seja abençoado em tudo que você fizer com a tua casa na rocha, em nome de Jesus, amém. Senhor, Deus te abençoe, vai na